Olá, querido catequizando, querida catequizanda, é uma alegria enorme estar aqui com você novamente para mais um encontro. E hoje o nosso tema será as bem-aventuranças. Nós vamos pegar o tema bem-aventuranças e não simplesmente vamos falar dele, vamos tentar trazê-lo para a nossa realidade, para que a gente faça uma bela e firme reflexão sobre a nossa vida e nosso propósito. Antes de tudo, vamos fazer a nossa oração inicial, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como de praxe, vou compartilhar a minha tela aqui com você, para que a gente possa acompanhar junto. Se você quiser ter os slides, você peça ao seu catequista que eu posso disponibilizar para você. Como você bem sabe, eu não faço leitura dos slides, então o slide é um material mais completo. Eu uso o slide como a base, como material didático, e se você quiser fazer uma leitura mais completa, peça ao seu catequista a disponibilização desse material em PDF. Então, vamos lá para eu compartilhar com vocês aqui. Hoje o nosso tema são as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças estão no Evangelho de São Mateus. Elas estão no início do Sermão da Montanha. Jesus, ao invés de prescrever leis, ele mostrou como o povo de Deus deve agir corretamente. As bem-aventuranças são um sinal, é o caminho para a felicidade. E todos nós devemos e podemos seguir as bem-aventuranças. Vamos ver o que diz o evangelista Mateus no seu capítulo 5. Começa assim: vendo ele as multidões, subiu a montanha, e ao sentar-se aproximou-se dele os seus discípulos, e pôs a falar e os ensinava, dizendo: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, elas são ensinamentos que têm por objetivo nos levar à felicidade. Muitas vezes na nossa vida nos perguntamos: qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Qual é a minha função? E todos nós temos por propósito as bem-aventuranças. Por quê? Porque é aí onde está a felicidade plena dos filhos e filhas de Deus. Muitas vezes nos perguntamos, onde está a felicidade? Como viver feliz? E a resposta está em Mateus. A felicidade, diferente do que o mundo nos força a acreditar, ela não está nada do que venha do mundo. Nada do que você encontre no mundo vai lhe proporcionar a felicidade. Mas a felicidade, ela está na busca da lealdade, do desapego, da mansidão, da misericórdia, da fraternidade, da autenticidade da vida cristã, na promoção da paz. Vamos encontrar dificuldades na nossa vida para que a gente possa aplicar todas essas bem-aventuranças? Sim, mas não podemos desistir, não podemos nos dar por vencidos.
Vamos entender um pouquinho como que as bem-aventuranças podem se encaixar na nossa vida moderna. Primeiramente, o desapego das coisas materiais. O mundo nos tenta a buscarmos a felicidade nas coisas que ele oferece. No dinheiro, nos bens, nas viagens, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, ou tudo aquilo que o dinheiro pode nos proporcionar. Mas olhe só, eu vou lhe contar um segredo. Isso é uma falsa sensação de felicidade. Isso passa, é efêmero. O que os bens materiais podem nos dar é findável, ele termina. Ele não consegue nos fazer verdadeiramente felizes. Você sim, fica feliz por um tempo, mas logo depois você volta a seu estado natural. Onde que a gente então deve buscar essa felicidade, essa segurança da nossa vida? O que é que deixa o nosso coração de fato seguro e em paz? É o cultivo da pobreza do coração. Não é pobreza de mesquinharia, de egoísmo, não é isso. É de querer menos, é de desejar menos, de se contentar com pouco. Colocar toda a nossa esperança não no nosso trabalho, ou no nossa esposa, ou no nosso esposo, colocar a segurança da nossa vida em Deus. Porque Ele é o nosso único bem. Seguir a Cristo. Todos esses que nós vamos falando são exercícios espirituais. O desapego é um exercício espiritual. Consumir menos, comprar menos, doar mais. Por vezes eu vejo pessoas vendendo coisas usadas, que poderiam ser doadas, que poderiam ser cedidas para um irmão que não tem. Essa é a prática do desapego. Eu tenho um tênis, o qual eu já usei e não me agrada mais. Por que eu deveria vendê-lo? Porque eu não vou doar para um irmão que não tem nenhum. Claro, estamos falando de bens mais simples. Um carro, sim, você precisa vendê-lo, porque você fez um aporte financeiro muito grande. Mas estou falando de coisas pequenas, um colchão. Eu não uso, eu usei esse colchão 5 anos, não quero mais porque eu comprei um novo. Vou vendê-lo. Por que não doar para um irmão que não tem um colchão em condições? Esses são os pequenos exercícios espirituais que nos levam ao desapego. Mas como eu disse, é um exercício espiritual, é uma prática. A mansidão. Mansidão de coração. Vivendo num mundo onde a gente está habituado às discussões, às agressões, às acusações, às violências diretas ou indiretas, é só abrir as redes sociais. Você vai ver pessoas se agredindo por político A, por político B, por político C, por time de futebol A, por time de futebol C. Você já deve ter tido essa experiência de o sinal ficar verde e você demorar 3 a 4 segundos para arrancar com o seu carro e a pessoa de trás já buzinar, já desbravejar, já gesticular. Então nós estamos imersos num mundo de discussão, de agressão, de violência direta ou indireta. Mas Jesus nos diz o oposto. Ele fala: felizes os mansos, porque possuirão a terra. Controlar os seus ímpetos. Controlar os seus ímpetos. A herança da terra dada por Deus não é para aqueles que exercem autoridade com arrogância, com prepotência, para aqueles que gritam, para aqueles que se fazem ouvir por meio da violência, por meio das armas. Não é para esse povo. Para os mansos e humildes de coração. Quando alguém lhe disser uma palavra torta, atravessada, não responda.
Tente não praticar aquela máxima que o mundo nos ensina de eu não levo desaforo para casa. Leve. Entregue aquele desaforo, justo ou injusto, para Deus. Aprenda a pedir desculpa mesmo quando você estiver certo. Aprenda um pouco a abaixar a cabeça e entregar aquela vontade, aquela raiva, aquela sede de vingança, aquela sede de resposta pelos pecadores do mundo. É preciso entender uma coisa: o caminho do Evangelho pede mansidão. Jesus é manso e humilde de coração, e assim também nós devemos ser. A gente precisa aprender, e aí é outro exercício espiritual, a reagir ao desrespeito, à ironia, com mansidão. Mesmo expressando ou defendendo a nossa opinião, mansidão. Respeitar o outro também é um caminho de felicidade. Ah, mas ele não me respeita. Responda por você. Seja você humilde de coração. Que o céu na terra comece por você e não pelo outro. Não estou falando que é fácil. Estou falando que é um exercício espiritual. A compaixão. Como é difícil, né, querido irmão, querida irmã, termos compaixão. Porque o mundo, ele nos chama para a vida de conforto, para a vida de luxo, para a vida, entre aspas, para o mundo boa, né? E olha que interessante, nos dias de hoje, até o sofrimento e a angústia para o mundo tem que ser superado logo. Ah, para com isso. Morreu, acabou. Então a gente não tem nem mais o tempo de sofrer uma morte de um amigo, a morte na nossa família, porque nem o luto o mundo nos permite mais. E o luto é uma forma de compaixão. Quando alguém fala para você, estou muito triste, uma pessoa que eu gostava muito faleceu, tenha compaixão. Sinta de fato a tristeza daquela pessoa em você. O caminho proposto por Jesus, queridos, é que a gente compreenda bem o sofrimento. E mais que isso, que a gente seja solidário com aqueles que sofrem. Quando uma pessoa vem nos procurar e fale, olha, eu estou sofrendo de depressão. A gente precisa ouvir com ouvidos de quem ama. E não começar a despejar frases prontas que a gente aprende por aí. Olha, é falta de Deus, ou vai para a praia. Não é isso. Não é isso que o evangelista Mateus nos pede, que Jesus mesmo nos pede. Ele nos pede para que a gente entenda o sofrimento, seja solidário, ouça com amor e tenha palavras de salvação, palavras de conforto. Olha que interessante. A gente precisa saber chorar com os que choram também. Compartilhar as dificuldades, compartilhar as dores. Saber sentir o que o outro está sentindo. Novamente, é um exercício espiritual. E esse exercício, quando bem feito, ele conduz à felicidade, porque você melhora a condição do seu irmão e automaticamente a sua também. Compaixão, ouvir com amor, entender o sofrimento do outro sem menosprezá-lo, falar palavras de construção, de amor, de conforto, compaixão. A justiça. No nosso mundo, na nossa política povoada por corrupção, é dinheiro para cá, é barra de ouro para lá. Nas nossas relações sociais também. Como é difícil a gente praticar a justiça. Mas tenha certeza que o caminho do cristão é o caminho de quem tem fome e sede de justiça. E nós, cristãos,
não podemos nos cansar de buscá-la. Fazer sempre o que é justo. E a gente volta lá no encontro que a gente teve 3, 4 semanas atrás, que a gente falou da inscrição que temos no nosso coração, feita pelo próprio Deus, que nos impele a fazer o bem e evitar o mal. Deixe essa inscrição falar mais alto no seu coração, porque ela vai lhe mostrar o que é a justiça e o que é a injustiça. A gente precisa praticar a justiça na nossa própria vida. E olha que interessante. O Senhor é justo em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Esse é o Salmo 144. O caminho da felicidade, o caminho da santidade, ele é permeado de justiça. Mas para isso, para você entender o que é a justiça e o que é a injustiça, você precisa ter muito claro no seu coração a lei de Deus que lhe impele a fazer o bem e evitar o mal. Praticar mais a justiça social, ainda mais nesse período quaresmal, fazendo a tríade oração, caridade e jejum, orando, doando e jejuando. Faça mais caridade, faça o exercício espiritual do desapego atrelado à justiça. Doe mais, dê mais esmolas, divida os alimentos, ajude nas campanhas contra a fome. Se alguém bater à sua porta, ofereça um copo d'água, ofereça um alimento, ofereça algum dinheiro se tiver. Às vezes as pessoas pedem roupas, estão com frio, estão descalças. Ofereça. Faça a experiência da bondade de Deus, não vai lhe faltar. Ofereça. A misericórdia. Mateus também nos diz, o evangelista, felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se você não é misericordioso com seu irmão, como você pode querer a misericórdia para você? No encontro passado falamos do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, ó Pai, assim como nós perdoamos aos que têm nos ofendido. Você realmente tem perdoado a quem tem lhe ofendido? Porque no Pai Nosso você pede o perdão. E você pede o perdão dizendo que você perdoou o seu irmão. Quando todos acabarmos a nossa caminhada terrena, vamos pedir a misericórdia, tendo sido misericordiosos com os nossos irmãos? Precisamos fazer por merecer. Compreender aquele irmão que errou e sermos misericordiosos com ele. A Igreja de Cristo precisa ser mais hospital que cura e menos tribunal que julga. Ah, mas aquela pessoa fez isso para mim, fez aquilo. Não me importa, eu te perdoo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei porque você está falando assim comigo. Eu não sei, mas eu te perdoo. A gente precisa ter misericórdia nas nossas relações na igreja, no trabalho, nas nossas relações particulares. Toda a nossa vida tem que ser pautada pela misericórdia. E é mais um exercício espiritual. Experimente perdoar mesmo as pessoas que não lhe pedem perdão. Nós, povo de Deus, nós somos uma multidão de perdoados. Nós somos reconciliados pelo Senhor. E é dessa mesma forma que a gente tem que tratar os outros, como perdoado, como reconciliado. Exercício espiritual, a misericórdia. A pureza. A pureza é ter um coração simples, aquele coração que não vê maldade, como é difícil no mundo de hoje, né? Nós temos a tendência a sempre procurar o que está nas entrelinhas, né? O que ele quis dizer. Mas tem um coração puro, aquele coração que não é dividido.
Não é dividido como? É aquele coração que busca uma única coisa: amar a Deus e aos irmãos. É preciso, querido irmão, e irmã, que a gente tenha atenção aos nossos irmãos, oração sincera. Mas para isso, o nosso coração precisa estar puro. Como que eu posso purificar o meu coração? Praticando bem as bem-aventuranças que nós vimos anteriormente, fazendo todos esses exercícios espirituais. Porque aí sim a gente vai conseguir purificar o nosso coração. O nosso coração vai se encher de riquezas interiores, das coisas de Deus, para que a gente tenha somente o desejo verdadeiramente de amar, preservando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração das imundícies que o mundo nos oferece. A paz. A paz só pode ser alcançada quando a gente já tem bem praticado as últimas bem-aventuranças que vimos. Praticá-las mesmo com empenho diariamente. Quando o nosso coração não está em paz, quando a nossa alma não está em paz, começam as discussões, as divisões, as guerras e toda espécie de violência. Onde o coração não está em paz, prevalece o negativismo. E aí, fofoca, mentira, traição, pornografia, indecências, gula, bebedeira, uso de drogas. Nesse ambiente, querido irmão, não pode haver a paz. A paz, ela é um conglomerado de boas práticas, da prática da pureza, da misericórdia, da justiça, da compaixão, da mansidão, do desapego. Tudo isso junto vai resultar na paz do coração. Você pode perceber, as pessoas que estão pacificadas interiormente, elas conseguem colocar os óculos da bondade para as outras pessoas. Elas conseguem enxergar as outras pessoas com os olhos de um coração que está inteiramente voltado para Deus. E elas são automaticamente fonte de paz onde elas passam. Se você pratica as bem-aventuranças que nós já vimos até agora, você é fonte de paz. Essas pessoas conseguem tirar a bondade de onde aparentemente não há. Elas têm um olhar diferenciado para a vida. É fácil construir a paz? Não é, mas é um exercício espiritual que fazemos diariamente. Novamente, no período quaresmal é o momento ideal para começarmos esse exercício, quando temos oração, jejum e caridade. Comece no dia de hoje, no momento que você vê esse vídeo, comece a fazer esses exercícios espirituais e você vai ver a sua vida ser transformada. Você vai ver a paz inundar o seu coração. Você vai ver as pessoas de um jeito diferente. E quando você perdoa, você tira aquele rancor, aquela raiva, aquela sede de vingança, que são um peso enorme na nossa vida. Faça essa experiência. Faça essa experiência. E o último é a autenticidade. Sejamos autênticos. O que é ser autêntico? Beato Carlo Acutis nos dizia, na sua curta vida, morreu aos 15 anos, ele nos dizia que todos nascemos originais. O que é isso? Aos moldes de Jesus. Mas morremos como fotocópias do mundo. Morremos igual a todo mundo. Sermos autênticos, originais, é nadar contra a correnteza, nadar contra a lógica que o mundo nos impõe. Se o mundo está indo para um lado, nós estamos indo para o outro. Se as pessoas te criticam por causa da sua fé, você está no caminho certo. Se as pessoas fazem chacota de você, você está no caminho certo. Porque se o mundo te aplaudir, como diz o padre Paulo Ricardo, se o mundo lhe aplaudir, você traiu Jesus.
Então, sermos autênticos é seguirmos o molde que Jesus nos dá nas bem-aventuranças. Mas, Júlio, qual é o molde? Qual é o molde de Jesus? Está aqui, nas bem-aventuranças. Jesus nos ensina pedagogicamente a imitá-lo. Quando nós seguimos o molde de Jesus, surgem a incompreensão, a perseguição, as chacotas, as ironias, mas isso não tem problema, porque Jesus já disse isso no evangelista João: se o mundo vos odeia, é porque odiou a mim primeiro. E se o mundo vos odeia, estamos no caminho correto, porque nadamos sim contra a correnteza. Nadamos contra a correnteza. Seguimos os princípios do Evangelho. E você é chamado a ser autêntico. Você é chamado a discípulo, a missionário, a anunciador da proposta e a mensagem de Jesus. E olha que tarefa você tem nas mãos. Buscar a santidade. Não se esquecendo da sua cruz, das suas dores, mas também levando a dor do irmãozinho. Quando você pratica justiça, quando você pratica compaixão, você leva a dor do irmão para si. E não se preocupe com as perseguições inevitáveis do mundo. Não se preocupe. Nosso Pai que está no céu há de nos proteger. Ser santo, querido irmão, é abraçar uma vida condizente com o Evangelho todos os dias. Mesmo que para isso você tenha que ir contra várias pessoas. Você tenha que perder amigos. Por fim, fica aí o convite de você praticar esses exercícios espirituais, procurar viver nesse caminho, com essas atitudes interiores, exteriores, o desapego, a mansidão, a compaixão, a justiça, a misericórdia, a pureza, a paz e a autenticidade. Isso tudo nos levará a uma relação positiva e amorosa com Deus, com os nossos irmãos e com a gente mesmo. Você não quer viver melhor com você mesmo? Com seu irmão? Com Deus? Siga esse caminho. Esse é o caminho da santidade. Somos chamados todos à santidade. E eu espero que você aceite esse desafio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você ter assistido. Se você tiver dúvidas, pergunte ao seu catequista. Se você quiser o material também, peça a ele que eu faço a distribuição desse material. Muito obrigado, Senhor Jesus, por o nosso encontro de hoje. Foi muito proveitoso. Com certeza esses irmãos e essas irmãs que estão aqui hoje nos assistindo vão fazer grande proveito para as suas vidas, espirituais e materiais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor. Estaremos sempre reunidos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.